Olá, boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu só fixar aqui o comentário relativo à nossa live. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Vamos falar hoje aqui sobre os impactos da pandemia nas relações de trabalho, os reflexos aí especialmente da legislação do direito do trabalho, uma legislação de emergência nas relações de trabalho. E o nosso convidado de hoje é o professor Rodolfo Pamplona. Para mim é uma grande honra recebê-lo aqui. Vamos só aguardar ele entrar aí para a gente começar a nossa live. Olá, boa Olá! noite. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo na paz, estou à sua disposição para bater um papo, agendamos essa live, então é um prazer poder aqui participar e trocar algumas impressões aí. Eu acho que você está com dois, o celular, não, porque minha voz tá dando um ecozinho aí. Tá, então deixa eu verificar aqui. Tá me ouvindo melhor? Eu vou colocar, talvez seja a internet que tá travando. Tá me ouvindo melhor agora? Você está só com o notebook, o celular, ou está com dois? Não, só tô com o celular. Está bem. Estou ouvindo aí uma reverberação como se estivesse reproduzindo o próximo. Mas vamos lá. Eu falo, vou falando. Se você tá ouvindo bem, então aí eu vou falando. Você manda. Eu tô ouvindo, tá tudo ok aqui. Professor, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui, concedendo seu precioso tempo para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Para mim é uma grande honra tê-lo aqui, conversar com o senhor. Eu sou, tenho essa honra também de ser sua aluna aí no mestrado da UFBA e para mim é uma grande alegria tê-lo aqui. Os meus alunos estão acompanhando a nossa live também. Então, não tenho dúvidas que vai ser uma conversa muito importante e de muito conhecimento. Então, fica aqui mais uma vez meu muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Para mim Mas é um vamos prazer lá. e dizer aí a todos os seus alunos e alunas que é uma satisfação ter você como minha aluna lá na disciplina de metodologia da pesquisa. Estamos esperando o retorno às atividades presenciais para poder retomar esse estudo. Mas desde já quero dizer da minha satisfação e dizer a todos os seus alunos e alunas que podem me seguir também no Instagram. Para mim é ótimo, não é assessoria que responde, não sou eu mesmo, então podem mandar lá que pode mandar mensagem inbox que eu mesmo responderei. Será uma oportunidade maravilhosa de conhecer, enquanto a pandemia não permite que a gente tenha palestras presenciais. Nós estamos servindo aí a comunidade jurídica através desse meio que ganhou uma visibilidade, houve uma disseminação muito grande das lives. Eu fico brincando dizendo que antes da pandemia eu já tinha feito só uma live na vida. E aí depois da pandemia, nesse momento, eu já estou com umas 280, mais ou menos. Então, daqui a pouco eu bato 300 lives, então vai ser um prazer ter essa oportunidade de conversar contigo, esclarecer as dúvidas suas e de seus alunos e ter a oportunidade de interagir, porque eu acho que a gente está nessa vida também para servir. Eu não vim para a vida a passeio, então acho que a gente pode ajudar a comunidade que a gente vive através, né, do conhecimento que a gente acumulou. Então, senhora Natália, a senhora Amanda, começa e eu falo. Vamos lá, professor. O primeiro ponto que eu queria falar com o senhor é a respeito dessa responsabilidade civil do empregador em caso de acometimento do empregado pela Covid-19. Especialmente essa semana, né, tivemos tivemos uma portaria que gerou mais uma controvérsia, aquela confusão que as pessoas muitas vezes entendem com a portaria 2309 que a Covid seria ali já automaticamente uma doença ocupacional, em razão dela ter sido incluída nas doenças, né, na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então,
Então, como esse tema é um tema que tem assim causado essa confusão e muita discussão acerca de seria ou não uma doença ocupacional, eu queria começar para a gente falar um pouquinho e queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessas repercussões e quais são os critérios para ser configurado, quais os cuidados que o empregador deve ter para eventualmente mitigar um risco, como é que a gente pode interagir com esse tema. Tá certo, eu explico. Agora, como é uma pergunta que implica várias outras, eu vou contar a historinha toda para o pessoal entender de forma integral, tá certo? Então, qual é o grande lance? A gente explicar um pouquinho o sistema brasileiro de proteção aos acidentes, ou de proteção à infortunística. Nós temos na Lei 8.213, de 91, um sistema que classifica algumas hipóteses decorrentes da infortunística. Um é o acidente de trabalho típico, né? Esse é alguma coisa que ocorreu no ambiente de trabalho, algo decorrente realmente de uma situação acidental, né? Em que nós tenhamos aí uma situação de um acometimento, né? De um fato. Mas nós temos também as doenças. Existem as doenças ocupacionais, aquelas que decorrem do exercício de determinada atividade. E temos as doenças no trabalho, ou seja, uma doença qualquer que não tem necessariamente uma tendência a ser realizada por causa daquele ambiente. No primeiro caso, você pode falar da silicose, pessoa que trabalha com areia, ou uma situação de zacusia, surdez, quem trabalha com ruído, está lá no primeiro grupo. No segundo, nós temos as doenças em geral, que podem ocorrer no ambiente de trabalho. E aí, nessas circunstâncias, teremos lá uma hipótese também da proteção da Previdência Social, se houver a demonstração do nexo de causalidade com o trabalho, né, com o ambiente, porque ela pode decorrer de uma outra situação. E aí o que é que acontece? Com a pandemia, nós vivemos aí uma verdadeira pandemia de medidas provisórias na busca de uma produção legislativa para tentar socorrer as empresas e os trabalhadores nessa situação tão complicada. E uma delas foi a MP 927. A MP 927 tinha um dispositivo, que era o artigo 29, que praticamente queria blindar as empresas em relação à pandemia, dizendo que o acometimento da doença decorrente da Covid-19 não caracterizaria um acidente do trabalho ou uma doença no trabalho. Esse dispositivo do artigo 29 da MP 927 teve sua eficácia retirada pelo Supremo Tribunal Federal, né, em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Por causa dos precedentes e dos temas da jurisprudência dominante do Supremo de 2019, que admitiu a possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva do empregador em função de um risco da atividade. O Supremo, minha querida, nunca disse que a responsabilidade do empregador é objetiva. Ele apenas disse que pode ser objetiva. E aí, em função desse precedente, retirou-se a eficácia do artigo 29. E aí começou as fake news. O Supremo disse que é doença, que é acidente de trabalho, é doença ocupacional, não sei o quê. E o Supremo nunca disse nada disso. A situação ainda ficou ainda mais interessante pelo fato de que a MP 927 não virou lei. E aí o que é que acontece? Ela perdeu totalmente a sua eficácia. E nesse ponto não se tornou direito positivo. E aí o que acontece com a portaria? A portaria inclui a doença decorrente da Covid, decorrente da virose, né, dentre essas doenças que podem ser contraídas no trabalho. E aí a pergunta que não quer calar: qualquer pessoa que pegou Covid, agora é acidente de trabalho, tem proteção? Não. A situação não mudou. Continua, evidentemente, a mesma hipótese de antes da pandemia. Ou seja, acometer-se de Covid não é
por si só, um acidente do trabalho ou uma doença no trabalho. Mas ela pode ser, se houver a demonstração do nexo de causalidade com o trabalho. Por quê? Porque alguém pode contrair o vírus no trabalho, no transporte público, em casa, na farmácia, no mercado, no atendimento com delivery. Então, é preciso entender que a demonstração do nexo é fundamental. O que é que a portaria muda? A portaria, na verdade, ela facilita a compreensão do nexo de causalidade justamente nas atividades de combate ao vírus. Ou seja, nas situações de quem trabalha em hospital, quem trabalha, pensam, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Estes, né, nós vamos ter já uma presunção de nexo causal. Por quê? Por ser uma doença relacionada ao trabalho. Perceba, alguém que trabalha no mercado, alguém que trabalha numa recepção de hotel, por si só, tem contrai Covid, foi por causa do trabalho, por até ter contraído lá, mas não necessariamente. Perceba, ele não trabalha diretamente no combate à Covid. Então, todos nós, eu, você e qualquer um, pode estar submetido. E nesse ponto, gerando essa situação. Então, nesse ponto que temos uma presunção de nexo de causalidade para quem trabalha diretamente. E mais, parece-nos que com a decisão do Supremo, também neste caso, além da presunção do nexo de causalidade, podemos abstrair o elemento culpa para pensar em responsabilidade civil objetiva. Neste caso, vai caber ao empregador o ônus da prova da quebra do nexo de causalidade. Por quê? Porque nessas circunstâncias nós vamos ter que analisar efetivamente uma demonstração efetiva que ele não contraiu naquele ambiente. Agora, essa é a minha visão geral sobre o tema, posso aprofundar. Mas eu continuo dizendo, eu estou ouvindo um eco aí. Eu não estou com outro... Eu vou tirar... Eu também não estou nem com o computador. Eu vou colocar no 4G para ver se melhora, porque pode ser alguma coisa com a conexão da internet. Pode ser. No 4G, porque eu não estou com outro computador e nem um outro celular próximo. Eu não sei por que Deixa eu ver. Acho que melhorou. Então pode ser alguma interferência na internet. Melhorou? Parará. Eu estou ouvindo ainda um eco, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Não estou com nenhum outro dispositivo. Bem, eu continuo falando, não tem problema. Acho que agora as pessoas... Então, Acho que as pessoas falaram que melhorou agora, professor. Então, vamos lá. Algumas melhorou, outras continuam a mesma coisa. Mas vamos lá. Nessa linha, você já tem o sistema específico de responsabilização civil. E aí, o que é que o empregador tem que fazer? Tomar as cautelas para efetivamente poder tentar demonstrar ou quebrar o nexo de causalidade. Veja se melhorou agora. Acho que o pessoal falou que estava melhorando. Olá? Eu não sei. Vamos lá. Vamos levar. Aqui eu não estou com mais nada aberto. Então, estamos aí. Vou tirar todas as dúvidas que já possível. O senhor falou um ponto interessante, que essa questão dessa relação da objetividade com a atividade desenvolvida. E eu sempre tenho falado a respeito de a gente diferenciar o que é uma atividade de risco, em que a gente teria ali uma possível objetividade, uma presunção de que aquela doença seria uma doença ocupacional, das atividades chamadas de essenciais.
Então, é bem importante fazer essa diferenciação, porque muitas vezes, porque aquele empregado que labora, por exemplo, em um supermercado, ele não necessariamente, ele não vai ter uma conexão direta entre o acometimento da Covid-19 com aquele ambiente de trabalho. Aí eu só falar de outro ponto importante, que é a questão processual, que a gente vai analisar o ônus dessa prova. Então, esse empregador, agora especialmente que a gente fala muito dessa questão dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, a entrega das máscaras, aqui na Bahia, inclusive, a gente tem lei específica, né, que determina essa obrigatoriedade das empresas em entregarem essas máscaras a seus empregados. A fiscalização do uso desses equipamentos de proteção individual, tudo isso esse empregador vai precisar ter em mãos para, eventualmente, se esse empregado vir a ser acometido com a Covid-19, ele tem ali o material probatório, até porque a gente sabe que uma doença ocupacional, uma vez cessado o benefício previdenciário, a gente vai ter ali a repercussão da garantia de emprego por 12 meses subsequentes. Então, isso tem um reflexo do ponto de vista dessa garantia de emprego também, para além, obviamente, do cuidado com a saúde do empregado, que hoje a gente já pode até pensar, aí, eu não sei se você concorda nesse sentido, que tem muito, a gente fala muito no caráter reputacional da empresa. Então, aquela empresa que não está adotando os cuidados, para além da esfera administrativa e de eventuais multas que podem ali essa empresa vir a sofrer, ser autuada, a gente também tem esse caráter reputacional. Como essa empresa vai ser vista perante uma sociedade, especialmente nesse momento que a gente viu que a saúde do trabalhador é também a saúde da coletividade. Então, não pode ser perdido de vista também isso pelas empresas, porque para além dessa relação privada entre empregado e empregador, a gente tem também uma relação dessa empresa para com os seus consumidores e a sua imagem reputacional. Se a gente pensar assim, em uma esfera mais macro dessa questão da Covid-19 e da doença ocupacional. Exato, ou seja, é uma questão que, na verdade, pode ser trabalhada do ponto de vista do compliance, ou seja, da imagem e da observância de determinados aspectos éticos. Deixa eu tentar, estou vendo aqui nas observações, você não quer tentar fazer a live sem o seu fone de ouvido? Porque a minha voz é muito forte. Possivelmente, você está ouvindo a minha voz no fone e ela está sendo reproduzida quando eu estou falando, e por isso o eco. Tente ver só com... Deixa eu desativar. Vou desativar também. Ativei também a conexão Bluetooth. Pronto. Voltou. Tá tudo normal. Foi isso mesmo. Ah, e para ver se... Não foi só isso. Eu acho que não foi, porque eu geralmente uso o fone por conta que ele blinda um pouco os barulhos externos, né? Mas não sei qual que é o caso. Mas eu estou vendo, ó, oi, oi, oi. Continua um eco aí, eu não sei. É um mistério, nunca vi isso. Eu também. Eu já desativei a internet. Não. Enfim. Eu estou te ouvindo perfeitamente, mas eu estou ouvindo um eco da minha voz. Mas vamos lá. Vamos lá. Enfim, professor... A gente está aí à disposição. Pode perguntar que eu falo. Pronto, vamos lá. Então, essa parte inicial que eu queria falar com o senhor justamente sobre essa responsabilidade civil do empregador, porque é um tema que a gente tem compartilhado muito essas dúvidas, empregados e empregadores, né? Tem aí sempre dialogado a respeito, pensado um pouco sobre essa circunstância. E um outro ponto que me parece que a pandemia impactou muito, que eu queria falar com o senhor, é a respeito dessa modalidade de trabalho que estamos tanto utilizando no momento, que é o teletrabalho. Essa espécie aí de trabalho em domicílio, se a gente puder pensar assim, né? Então, eu queria falar com o senhor, especialmente do ponto de vista da jornada e dos custos, da responsabilidade pelos custos dessa modalidade de trabalho, que são duas questões que me chamam muito a atenção. Porque, inicialmente, a gente vai falar desse trabalhador que estaria ali no inciso 3 do artigo 62 da CLT e que, via de regra, não estaria incluso no controle de jornada, mas diante da circunstância, a gente poderia pensar em uma possibilidade ou não da gente ter esse controle e aí, consequentemente, um eventual pedido de hora extra ser deferido, e também com relação aos custos, principalmente porque se a gente pensar
com a MP 927, que a gente teve essa flexibilização da colocação do empregado em teletrabalho, de maneira muito mais rápida, mais simplificada do que tínhamos na CLT. E quando esse empregado ele é colocado em teletrabalho, via de regra, a gente não teve um tempo hábil ali de dialogar empregado e empregador como seriam esses custos. Então, no posterior, como fica a relação desse custeio, porque a gente, ordinariamente, esse empregado teria ali um acréscimo em suas despesas. Então, eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre isso, porque também é uma dúvida que é bastante recorrente e a gente, se o senhor puder falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Falo sobre tudo, querido. Nesse ponto, a gente tem que fazer também um resgate histórico. O que é que nós tínhamos? A reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, ele trouxe uma disciplina mais abrangente do teletrabalho. Inclusive, já com a ideia da inserção do teletrabalhador no inciso 3º do artigo 62, como uma das modalidades de trabalho sem controle de jornada, né? Aí o que aconteceu? Olha, acho que piorou o áudio. Eu tenho a impressão que está com mais eco ainda. Eu não sei se... Eu consigo te ouvir perfeito. Você está ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Se você está ouvindo bem, eu vou seguir. Não tem problema, vou falando. Eu estou ouvindo bem. E aí, bem. O que acontece? Tudo bem, então eu vou falando. Nesse ponto, o que é que aconteceu? Nós temos aí essa previsão originária que remeteu efetivamente o trabalho ao teletrabalho, a um sistema em que todo o risco da atividade acabava sendo do próprio empregado. Por quê? Porque os custos da manutenção, os custos da própria atividade do teletrabalho, a partir da reforma trabalhista, que teve esse cunho de um caráter muito mais empresarial, ninguém tem dúvida disso, né? Foi remeter ao trabalhador essas circunstâncias pela hipótese de que ele não tinha, nesse ponto, um controle de jornada e teria liberdade. A partir da MP 927, o que a MP 927 fez com isso? Trouxe a possibilidade de se colocar o trabalhador, que era de trabalho presencial na empresa, no teletrabalho de forma lateral, porque antes, no sistema anterior, para eu passar da modalidade presencial para a modalidade do home office, o teletrabalho, eu precisava de autorização em norma coletiva se eu não tivesse sido contratado para isso. Ora, houve uma possibilidade de modificação unilateral. Só que nem todo mundo se preparou para isso. E nem todo mundo tem a cultura para isso. E aí o que é que acontece? A lógica do teletrabalho é de que seja um trabalho em home office, sem controle de jornada, porque o indivíduo vai trabalhar no horário que quer. E nesse ponto ele vai apenas prestar contas da sua atividade, na verdade, do resultado da sua atividade. Todavia, o que é que vai acontecer? E, Natália, eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que isso, no pós-pandemia, vai ser uma das questões que vai mais surgir novas ações trabalhistas sobre isso. O que é que está acontecendo? As pessoas vão para o teletrabalho e os chefes continuam a querer dar ordens para o trabalhador como se ele estivesse na empresa. E marca reunião às vezes em horários absurdos. Perceba, não é compatível com a lógica do teletrabalho termos horário para trabalhar. Não, você tem que ter a prestação do resultado da atividade. E aí, minha querida, o que é que aconteceu? A situação já era ainda pior. Por quê? Porque na própria medida provisória 927, abriu-se alguma ressalva. E na MP 936, depois convertida na Lei 14.020, a ideia até mesmo de redução de jornada ou redução de salário, né, com redução proporcional de jornada, de quem estava em teletrabalho. Ou seja, se for possível,
haver controle de jornada do teletrabalhador, e isso por todos os meios possíveis de direito, eu vaticino que, da mesma forma dos outros incisos do artigo 62, seja o empregador, seja o autoempregado, o empregado que se confunde com o empregador, seja o trabalhador externo, havendo prova de controle de horário, vai ser deferido hora extra. E mais, nessas circunstâncias, nós temos também um outro campo, que é o quê? A ideia de que a MP 927 não virou lei. Então, quem colocou empregado em teletrabalho logo na vigência da MP 927, tudo bem. Mas quem não colocou, não pode colocar mais sem autorização e norma coletiva. E quem colocou, ainda afiado na MP 927, e como disse, não virou lei, talvez tenha de colocar as suas barbas de molho sobre a questão dos custos. Por quê? Porque se mantiver uma postura de exigência de horários, e exigência de banda, e exigência de conexão, pode ser, sim, discutido. E eu não tenho a menor dúvida que, passada a pandemia e persistindo o teletrabalho. Por quê? Porque muitos empregadores estão vendo que o teletrabalho, em algumas atividades, está gerando melhores resultados do que o trabalho presencial. Sim. E aí, nesse ponto, cessada a pandemia, eu tenho sinceras dúvidas se não é hora, se já pode ser feito antes, de uma repactuação do contrato de trabalho para algum tipo de complemento, ainda que de natureza indenizatória, para custear essas despesas a mais do trabalhador. Por quê? Porque isso vai gerar confusão. Eu não tenho dúvida. Do ponto de vista do direito positivo, não há previsão de custeio pelo empregador de custos do teletrabalho. Mas perceba, nesse teletrabalho meia-boca, nesse teletrabalho que foi, na verdade, uma decorrência da pandemia, nós vamos ter sérios problemas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Exato, e uma coisa que é bem interessante, a gente até acompanhou uma decisão que, na verdade, ficou pouco tempo em face da Petrobras, uma liminar que condenou a Petrobras a pagamento dos custos dos seus empregados que estavam em teletrabalho, mas em seguida essa liminar até foi cassada. Mas é importante a gente falar porque, na verdade, o motivo da liminar não ter sido cumprida em razão da cassação foi justamente pela dificuldade ali que foi entendida do cumprimento daquela decisão, não da causa de decidir. Então, isso é sempre importante, porque a causa de decidir, que seria ali a obrigatoriedade do empregador de arcar com os custos daquela colocação do empregado em teletrabalho, e isso falando falando da MP 927, que inclusive tinha, né, o parágrafo único, se não me engano, o parágrafo único do artigo 4º falava que o empregador deveria pactuar ali nos 30 dias subsequentes à colocação do empregado em teletrabalho como ficariam os custos. Então, por não ter cumprido essa previsão que a MP 927 trazia, houve aí essa condenação em sede de liminar, que posteriormente, como eu disse, acabou não sendo ali, não foi cumprida em razão da cassação, mas a causa de decidir permanecia, né? Foi justamente somente da dificuldade, porque a gente falava ali naquele caso em específico de 16 mil empregados, então a gente para a Petrobras foi entendido ali que seria impossível de cumprir aquela obrigação. Mas a causa de decidir por que foi dada aquela decisão se mantinha no sentido de que a gente pode até pensar aí, talvez, nesse princípio da alteridade, de ser o empregador responsável pelos custos ali da sua atividade empresarial. Então, é bem importante o empregador ficar atento nesse sentido, porque me parece, concordo plenamente com o senhor, que a gente vê aí no horizonte possíveis demandas aí, pleiteando essa questão de hora extra, porque eu sempre digo, o trabalhador do artigo 62, que está lá excluído do controle de jornada, ele não tem controle de jornada, mas ele tem direito à jornada. A jornada é uma garantia constitucional. Então, ele não tem o controle, mas isso não quer dizer que aquele empregador vai trabalhar 16 horas por dia, vai estar à disposição do empregador 10, 12, qualquer
um horário acima do previsto constitucionalmente. Então, é importante também a gente fazer essa pontuação para que não cause a impressão. Então, somente porque o empregado estar ali fora do ambiente físico da empresa, em teletrabalho, que ele não tem direito à jornada, até porque a gente sabe que tanto o descanso que a gente pode falar no DSR, os próprios intervalos ali que a gente tem em uma jornada com o empregado que está trabalhando na sede da empresa, é também uma questão de saúde e medicina do trabalho, não pode se perder de vista isso. Então, esse trabalhador ele tem direito também à desconexão, mais um ponto que a gente pode, que daria uma live só para falar sobre isso, sobre esse direito à desconexão, e o quão difícil, eu fiz uma live com o professor Danilo Gaspar, falando sobre essa questão, o quão difícil está para o trabalhador que está trabalhando, está em teletrabalho, está em home office, quão difícil está esse direito, usufruir desse direito à desconexão. E aí a gente já pode pensar em desencadear uma síndrome de burnout. Então, é uma série de coisas que estão envolvidas na colocação desse empregado em teletrabalho. Perfeito, eu não diria melhor. E digo, inclusive, que esta tem sido uma das preocupações. Eu fiz uma série, uma trilogia, 3 lives com a professora Adriana Calvo, só sobre teletrabalho. Ela é uma advogada, atua lá em São Paulo como consultoria de empresas e vê cada vez mais a quantidade de problemas que têm sido suscitados. Eu tenho visto aqui na plateia aqui do nossa live, muitas pessoas preocupadas com o teletrabalho, fazendo observações muito importantes, e aí eu quero remeter a elas. Dê uma olhada lá no meu canal no YouTube, que eu baixei todas as lives lá, estão todas disponíveis e vocês podem complementar essas importantes reflexões trazidas aí pela professora Natália com essas lives que eu trouxe lá, porque realmente eu não tenho a menor dúvida, é um dos pontos que, vamos falar genericamente, o teletrabalho veio para ficar. O teletrabalho vai continuar no pós-pandemia. Mas o teletrabalho será também um dos problemas do pós-pandemia, com o surgimento de novas demandas. E por isso, eu acho que é muito importante a gente se preparar e formar o nosso repertório sobre isso. Até mesmo, professor, do ponto de vista, até uma conexão com a proteção de dados desse trabalhador também. Esse direito de imagem do com a entrada trabalhador. em vigor da LGPD, a gente vai Exato. ter que pensar em muitas questões aí correlatas. E eu diria, na verdade, que há nesse ponto, independentemente do controle de jornada, nós vamos verificar a situação do eventual adoecimento. Porque, perceba, eu fiz uma live também muito legal com a professora Joana Rego, sobre assédio moral na pandemia. E uma das coisas que é interessante é refletir, sabe o quê? Que perceba, notadamente, no trabalho feminino. Por quê? Porque se nós temos, tradicionalmente, o reconhecimento da dupla ou da tripla jornada das mulheres, o que é que acontece? Essa dupla, tripla jornada é simultânea, porque ela está aí no teletrabalho, cuidando da casa, cuidando de filhos, cuidando da estrutura e no mesmo espaço físico, acompanhando e homeschooling os filhos. Então, é algo que pode gerar um burnout, que pode gerar uma situação de esgotamento. E aí, o que aconteceu nessa live lá com a Adriana? Ela falou, olha, professor, olha o que a gente está vendo. A gente não tem controle de horário, mas a gente olha pelo cumprimento da tarefa que a empregada só está trabalhando de madrugada. Aí eu fui questionar, não com a ideia de controle, mas dizer que ela precisa efetivamente descansar. Mas aí ele disse, olha, eu não tenho como, porque de manhã eu estou acompanhando os meus filhos na escola, que é tudo em casa. De tarde estou cuidando da casa. Eu só vou ter. De noite, estamos no jantar, estou com o marido, de noite, depois que o marido dorme, é que ela ia trabalhar. E aí é uma situação complicadíssima. Por quê? Porque não há controle de jornada, mas a pessoa está indo trabalhar pela madrugada. Não está recuperando a sua capacidade física e está se esgotando.
Muito importante, professor, o senhor falar isso, especialmente, né, no que a gente se refere ao trabalho da mulher. A luta pela inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente teve aí recentemente a decisão da STF, inclusive, a respeito do salário de maternidade, que busca justamente essa inserção da mulher no mercado de trabalho, reafirmar isso, mas a gente se esbarra nessas questões, justamente por a gente ter tradicionalmente essa configuração de dupla, de tripla jornada, e que a gente precisa de anos a fio para desconstituir isso. Mas enquanto isso não acontece, como as empresas vão lidar com essa empregada em teletrabalho? Talvez pensar em uma política interna, uma previsão específica, uma jornada reduzida, questões que possam salvaguardar a saúde dessa mulher. O problema é o seguinte, não dá para falar de jornada reduzida, porque em tese não tem jornada. Mas o que é que a gente precisa pensar? Em uma adequação das atividades em função das peculiaridades do trabalho feminino. E isso é complexo, porque eu digo sem sombra de dúvida, nós estamos em setembro, o setembro amarelo, no combate ao suicídio. Mas a gente precisa perceber que as doenças psicológicas e psiquiátricas, e em especial a depressão, é algo que tem que ser trabalhado com muito cuidado realmente. Por quê? Porque nessas situações de exaurimento dos nossos trabalhadores, e em especial das nossas trabalhadoras, nós temos aí um caminho para o desenvolvimento de patologias de natureza psicológica e psiquiátrica. E eu não tenho a menor dúvida que isso pode se enquadrar em uma doença ocupacional, diria mais, em uma doença no trabalho, gerando toda a repercussão do efeito nicho. Ou seja, nem que seja por uma questão de custo, o empregador tem que começar a se pensar nisso. Exato. Quando eu comecei falando sobre essa questão da que a empresa vai pensar, qual a política que a empresa vai adotar no particular do trabalho da mulher, é justamente por isso. Para além da questão da saúde do trabalhador, que a gente sabe que é uma obrigatoriedade, as normas regulamentadoras estão aí, mas uma questão do custo que isso pode ter também. Ainda que a gente, se a gente for pensar assim, na pior das hipóteses, que seja construída uma política pensado também nesse custo, do ponto de vista dessa garantia de emprego que essa empregada teria ali em caso desse acometimento de uma doença ocupacional. Então, tudo isso são questões que a pandemia, em que pese a gente já estivéssemos ali nessa perspectiva da tecnologia, da colocação de empregados em teletrabalho, mas a pandemia catalisou assim em 100 vezes, né? Acelerou ali o máximo que pôde essa nova estrutura do trabalho. E muitas empresas, como o senhor disse, muitas empresas já anunciaram que não voltarão aos moldes anteriores, né? Então a gente vai ter uma nova, certamente teremos uma nova roupagem aí nas demandas trabalhistas, nas doenças ocupacionais, e a gente precisa estar preparado para lidar com essa nova roupagem, para pensar nesse novo modelo de trabalho e no que esse novo modelo de trabalho reflete para aquele trabalhador. Porque a gente tem nessa engrenagem da relação de trabalho, empregado e empregador, que em que pese a gente tem uma parte hipossuficiente, que sem dúvidas a gente parte da premissa que é o empregado, mas sem o empregado a empresa também não funciona. Então é preciso ter essa relação aí mínima de equilíbrio para que as coisas funcionem e que aí a gente pode pensar até para a economia funcionar posteriormente falando. Então é tudo ali entrelaçado e a pandemia exacerbou e demonstrou ainda mais o quanto que essa modalidade que já estava latente aí. Eu estou ouvindo aqui uma observação da Cristina Rios. É minha sócia. Olha só. Que é essa questão, acho que é um corte epistemológico interessantíssimo, até mesmo para o mestrado. Essa questão do home office, né, acentuando desigualdade de gênero. É um tema que é muito interessante. Você que está ingressando no mestrado, talvez possa ser um corte epistemológico interessantíssimo, que você vai ter um lugar de fala, mesmo que seu orientador seja um homem, você tem um lugar de fala diferenciada como mulher e como profissional do direito do trabalho que pode aprofundar essa reflexão. Eu acho uma reflexão fascinante, pertinentíssima nesse desenvolvimento aí no pós-pandemia.
Sim, sem dúvidas. Engraçado que o meu projeto de pesquisa inicial era justamente falando do quanto que a tecnologia afeta as relações de trabalho. O meu recorte era sobre o trabalho bancário, né? O uso da tecnologia, especialmente com as fintechs, né, que são startups ali do direito da área financeira, como ela pode afetar ali a redução do emprego bancário. Então, veja que é também uma relação entre essa relação de emprego e a tecnologia com o direito do trabalho e como essas relações elas vão se construir a partir da tecnologia. E, nesse particular do home office, a gente não pode afastar a tecnologia da utilização. E é excelente essa colocação da gente pensar. A mulher precisa ser pensada com um olhar diferenciado, justamente por a gente acomodar essa dupla, essa tripla jornada. Exatamente. Acho que é um tema absolutamente atual, pertinente, de repercussão pragmática e impressionante. Sem sombra de dúvida, estimulo a pesquisar sobre ele. Vamos lá. Falamos aí um pouquinho sobre teletrabalho. Cristina, inclusive, é minha sócia, Manda um abraço para ela. além de amiga, também minha sócia. E queria falar com o senhor também sobre um outro tema, já passando aí para o direito coletivo do trabalho. A gente falou bastante, especialmente com a MP 936, que posteriormente foi convertida na Lei 14.020, sobre o papel dos sindicatos, quando a gente fala daquela redução da jornada com redução do salário, a priori não poderia ser feito por acordo individual, precisaria ali de uma negociação coletiva. Aí a gente teve a ADI 6363, que o STF teve aquela liminar de Lewandowski, do ministro Lewandowski, que posteriormente o plenário do STF decidiu em sentido de não ser necessária essa chancela sindical. Eu queria falar com o senhor sobre esse papel do sindicato nessa seara aí, dessas negociações individuais. E a gente pensando também como isso foi construído, se a gente pegar lá na Lei 13.467 de 2017, quando foi retirada a obrigatoriedade da contribuição sindical. E a gente pensa aí uma perda da força sindical quando retira essa contribuição sindical, e agora seria necessário que esse sindicato estivesse forte, talvez para fazer frente a isso, mas também pensando no momento que estamos vivendo, que talvez a negociação não fosse dado o tempo hábil para resolver a circunstância de manter o emprego, que era o objetivo da MP 936. Essa é uma questão importantíssima. E a gente precisa novamente fazer o corte partindo da 13.467, na ideia de uma desestruturação, né, de um enfraquecimento da estrutura dos sindicatos e do seu poder de barganha. Nós temos isso na própria noção da contribuição sindical, mas também em alguns pontos de negociação em relação à questão da compensação de jornada, que se flexibilizou para banco de horas até semestral pela via individual, a ausência da homologação das extinções do contrato de trabalho, ou seja, tirando o poder não somente econômico, mas de barganha dos sindicatos na sua atuação. E aí, nesse ponto, foi engraçado, ou talvez irônico, que fizesse isso na estrutura e no poder de barganha, mas, ao mesmo tempo, trazia a ideia de prevalência do negociado sobre o legislado. Mas como negociar com um sindicato enfraquecido? E aí essa ideia de enfraquecimento, que foi uma característica feita pela 13467 e que foi se consolidando até então, gerou, nesse período de pandemia, digamos assim, Foi óbvio, foi do campo da fundamentação, mas quem acompanhou o julgamento da ADI 6363 viu quantos ministros do Supremo Tribunal Federal destacaram o enfraquecimento da atividade sindical no Brasil, o que é muito perigoso, porque, na verdade, o Supremo acabou reconhecendo um chamado direito do trabalho de emergência, um direito do trabalho que admite exceções até a literalidade do texto constitucional. Isso é algo que é um precedente perigosíssimo, mas já que feito, precisa ser sempre interpretado restritivamente, pensando, sim,
é uma situação excepcional, e é uma situação excepcional, absolutamente inédita na história do Brasil e do mundo. Se alguém em dezembro viesse com uma profecia apocalíptica, a gente ia ficar mais de 100 dias em isolamento, ninguém ia levar a sério, ninguém ia acreditar. Então, realmente, o improvável se tornou realidade, mas nós temos que pensar nesses termos, o improvável que se tornou realidade. É só para o improvável e não como precedente para o pós-pandemia. E nesse ponto, o ideal é que tenhamos um período de reestruturação e fortalecimento da atividade sindical. Por quê? Porque é uma falácia imaginar que trabalhador pode discutir diretamente seu direito de trabalhador. É aquela frase clássica no conflito entre o forte e o fraco: a liberdade escraviza e a lei liberta. Ou seja, nós precisamos ter um campo de empoderamento para a negociação. E o empoderamento individual é muito difícil nas relações de trabalho. O empoderamento se dá pela assistência pelo sindicato. Então, é preciso repensar o modelo das relações de trabalho. Eu não era grande entusiasta da contribuição sindical. Eu confesso a ti que, na verdade, eu achava que tinha que acabar mesmo. Mas não da forma que foi feito. Porque foi feito num conjunto em que retirou o poder de barganha e não deu nada no local, nenhum meio para viabilizar. Então, gerou essa quebradeira. Exato. Eu sempre, quando a gente pensa nessa relação, quando o negociado, né, quando a Lei 13.467 coloca o negociado sobre o legislado, nesse particular, como a gente teve a perda, né, da obrigatoriedade, foi retirado pelo legislador dessa obrigatoriedade da contribuição sindical, me parece que a balança desequilibrou. Em que pese a gente precisa pensar realmente sobre a importância dessa contribuição sindical, se ela deveria ou não ser obrigatória. Mas a balança ela desequilibrou nessa relação entre empregado e empregador, porque o empregado, em verdade, ele como ser individual, ele não consegue negociar com o seu empregador. E por conta justamente desse poder diretivo, o empregador é discricionário na dispensa. Então é irreal a gente imaginar que o empregado ele vai conseguir negociar com o empregador. Muitas vezes a negociação ela vai ali desencadear em uma dispensa sem justa causa, enfim, que seja, mas quando a gente retira essa contribuição e enfraquece esse sindicato e não faz uma contrapartida ali, essa balança fica ainda mais desequilibrada, especialmente porque o artigo 611-A incluiu várias hipóteses do que é permitido nessa negociação. E o que antes a gente não tinha. Então, a gente teve aí esse desequilíbrio e quando a gente vem para a pandemia, a importância, o sindicato estava ali, se a gente pensar de uma maneira, do ponto de vista macro do nosso país, a gente pode dizer que esse sindicato estava ali desorganizado, muitos sindicatos não tinham, no início, quando a gente não tinha as medidas provisórias, se batia as portas dos sindicatos, tinha sindicato que nem telefone tem, que não tem e-mail para contato, então não tem essa organização. Claro que isso não é fruto, não necessariamente, da Lei 13.467, talvez a gente possa pensar uma desorganização aí há muito tempo, mas esse enfraquecimento lá desde 2017 contribui ali para essa dificuldade de negociação. Em que pese, professor, eu não sei sua opinião, eu gostaria de saber. Eu até já participei de uma live semana passada, e me perguntaram será que as medidas provisórias não pensaram tão somente no empregador? E aí eu penso que, em que pese a gente ter ali, né, esse benefício emergencial da preservação do emprego e da renda, que a priori dá-se a ideia de que somente beneficiou as empresas, a gente não pode perder de vista, e essa é a minha opinião, que a grande maioria das empresas no Brasil, elas não têm um fluxo de caixa de muito tempo, né? Então, esse benefício, muitas vezes ali que representou uma redução realmente do valor que aquele empregado recebia a título de contraprestação, mas manteve ali a renda, manteve o emprego minimamente diante de uma circunstância tão peculiar e inédita, como o senhor disse, que nós estávamos vivendo. E um outro ponto que eu gosto sempre de falar é que a própria legislação de emergência que o Supremo valida, ela tem um espaço do tempo delimitado. Então, a gente não pode pensar que isso vai, e aí a gente fica nessa
percepção do perigo se isso se perpetua, porque se perpetua, a gente vai estar ali perdendo, minando direitos, princípios que foram há anos conquistados. Mas se a gente tem ali um corte em um tempo que a gente tem durante o estado de calamidade, que vai até dezembro, segundo o decreto, então a gente estaria ali resguardado nesse particular, se assim se configurar mesmo, se assim permanecer. É verdade. Agora, olha, estou olhando que já estão 51 minutos. Eu acho que já tem que ir para o arremate para a gente não tomar um tombo do Instagram. Exato. Eu já queria, justamente, porque eu já vi que já estamos já 8h51, queria, na verdade, concluir com o senhor a respeito aí desses impactos que a pandemia a sua percepção final, os impactos que a pandemia vai trazer aí, já está trazendo nas relações de trabalho, e o que a gente esperar do direito do trabalho, das relações do trabalho pós-pandemia. Queria a sua opinião aí para a gente encerrando. Acho que, na verdade, nós passamos por uma fase interessantíssima. O direito do trabalho estava profundamente desprestigiado pós-reforma trabalhista. E com a pandemia, o direito do trabalho retomou um protagonismo. Eu digo, a disciplina jurídica das relações de trabalho retomou um protagonismo do qual nunca deveria ter se afastado. Ou seja, nós passamos, seja pela pandemia de novas medidas normativas, seja pela própria passagem pelo direito processual do trabalho, agora nas audiências telepresenciais. Nós temos visto, sem sombra de dúvida, um novo perfil, uma nova atuação e uma nova valorização do direito do trabalho. Eu tenho que dizer que, lamentavelmente, se já estávamos em crise econômica, ficaremos muito pior no pós-pandemia. E precisamos estar realmente solidários com todos, trabalhadores e empregadores, para a construção da nova normalidade pós-pandemia. Todavia, nós precisamos perceber que há aprendizados na pandemia. O teletrabalho é um aprendizado da pandemia, seja no campo individual, seja no campo processual. A própria noção de um repensar da estrutura sindical brasileira também é um aprendizado da pandemia. A própria noção da compreensão de uma responsabilidade do empregador na segurança e saúde do trabalhador é um aprendizado da pandemia pelos efeitos da responsabilidade civil que a gente fez. Então, há muito a aprender. E há muito que já aprendemos também. E por isso, o que eu posso dizer para encerrar é uma frase lá de Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Seja a pandemia, seja os efeitos deletérios de tudo que vivemos. Nossa, professor, não tinha não existiam palavras melhores para a gente encerrar essa live. Realmente nada do que foi será. A gente é um novo, né? Então estamos sempre usando o novo normal. E eu acredito realmente que a gente vai ter uma nova percepção. Já estamos, né? Com novas percepções das relações de trabalho. E assim a gente vai aí adaptando como será as nossas relações de trabalho durante a pandemia e no pós-pandemia. Então, já para encerrar aqui, queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade por passar aqui essa noite de sexta-feira compartilhando o seu tão rico conhecimento com a gente. Estou muitíssimo feliz em compartilhar esse tempo com o senhor e desejando que a gente consiga tão logo nos reencontrarmos pessoalmente para a gente debater nas nossas aulas, que são tardes de grande aprendizado. Então, muitíssimo obrigada novamente e desejo muita saúde e que a gente possa logo, logo se reencontrar. Amém. Eu desejo isso o mais breve possível e que no pós-pandemia, quando a gente puder voltar a sair desse isolamento, possamos ter momentos ainda maiores de aprendizado recíproco. Quero dizer a todos que assistiram, todos e todas, que foi um prazer. Sigam aí a professora Natália Oliveira.a
é o perfil dela no Instagram. E me sigam também aqui, R. Pamplona Filho, e também nos meus canais no YouTube. A professora vai deixar essa live salva aí no IGTV. Eu depois vou tentar pedir para baixar e colocar também no meu canal no YouTube. Um abraço a todos, bom final de semana para todos. Lembre-se, a gente está tão em isolamento que está esquecendo que é um feriadão. Segunda-feira é 7 de setembro. E a gente possa lutar efetivamente por uma independência do nosso país também. Um abraço a todos e todas. Grande abraço, professor, tudo de bom.